Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Guardar mais um pouquinho aqui, amém, para o segundo dia desse estudo maravilhoso da palavra do Senhor. Os irmãos que for chegando, amém, deixa a paz do Senhor. Se tiver 2 ou 3 pessoas hoje, vamos dar aula para 3 pessoas, amém? Porque o nosso propósito aqui é com o reino. E eu creio que aqueles que não assistiram agora vão estar assistindo mais tarde. Eu creio que será uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Esperar aqui alguns minutos. Meu amigo Gediel Soares, Deus abençoe, meu amigo. Feliz em vê-lo aqui conosco. Se puder, meu amigo, compartilhar com os seus amigos, ficaremos gratos, tá bom? Deus abençoe. Hoje o estudo será uma bênção, amém? Tenho aqui novos materiais para a nossa aula de hoje. A primeira aula ontem foi rápida, mas foi uma bênção. Estou muito feliz nesse dia de hoje, amém, para esse segundo dia. Minha alma, meu espírito está queimando para falar da palavra do Senhor. E hoje aqui eu quero trazer uma introdução maravilhosa sobre a teologia que estuda sobre o Espírito Santo, tá bom? Daqui mais um minutinho já estaremos dando aqui início o nosso segundo dia de aula para a glória do Senhor Jesus, amém? Enquanto isso eu vou aqui aguardar os nossos irmãos, amém? E eu creio que será uma bênção para a glória do Senhor. Glória a Deus. Nesse tempinho, amém, de silêncio aqui, já vai preparando aí, tá bom? Sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, tá bom? Hoje eu tenho aqui algumas perguntas que eu quero que os nossos irmãos anotem para a glória do Senhor. Só estou aqui terminando alguma anotação aqui, tá? Para nós já darmos início nessa tarde de hoje, amém? Estamos aqui para podermos aprender uns com os outros a palavra de Jesus. Hoje eu quero falar aqui um pouco sobre a obra do Espírito Santo na história bíblica, amém? É muito importante. História bíblica, a obra do Espírito Santo na igreja primitiva também, tá bom? Eu creio que será uma bênção. O tempo é curto porque ainda hoje estaremos na rádio da nossa igreja, Assembleia de Deus, Avivamento Mundial, pregando a palavra, mas eu quero aqui trazer um estudo abençoado para os nossos corações, tá bom? Nesse momento vamos orar, amém, para já darmos início aqui ao nosso estudo. Meu amigo, glória a Deus. Eu creio que o nome do Senhor será glorificado nessa tarde. Vamos orar, pedindo a orientação do Consolador, amém, para esse segundo dia de aula, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para esse estudo bíblico, ó Pai, aonde iremos aplicar a Tua palavra em nossas vidas, porque a Tua palavra diz que crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento. Vai sim, meu amigo. Hoje vai ter a live sim, tá bom? Em nome de Jesus.
Pedimos, ó Pai, a tua orientação nesse momento, Pai. Meu Deus, derrame a sua glória sobre nós. Abra o nosso entendimento, Senhor, nessa tarde. Os nossos irmãos, ó Pai, que estão conosco já, Senhor, para esse momento de estudo. Os nossos irmãos, ó Pai, que vão estar entrando também, os que vão estar visualizando depois, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estiverem online conosco, seja 1, 2, 3 pessoas, nós estaremos, ó Pai, dando o estudo, ó Pai, do mesmo jeito, Senhor. Porque o nosso compromisso é com o reino, é com a tua palavra. Meu Deus, o meu espírito está queimando, Senhor, pela tua palavra. Ah, Senhor, vivemos hoje um tempo onde a palavra, Senhor, não está sendo valorizada em muitos templos, ó Pai. Que possamos, ó Pai, valorizar a tua palavra. Oh, aleluia. Senhor, eu estou sentindo a tua presença, Senhor, através desse estudo que estaremos dando início, Pai, nesse segundo dia de aula. E eu creio, meu Pai, que seremos edificados, ó Pai. Espírito Santo, nos conduza, nos guia, Senhor. Ó meu Deus, que o Senhor possa, Pai, abrir o nosso entendimento, aprimorar o nosso entendimento. Porque precisamos, meu Pai, da tua palavra. Precisamos e compreender a sua palavra. Ó meu Deus, que possamos a cada dia ser uma igreja mais preparada, uma igreja preparada para o bom combate, Senhor, combatendo o bom combate da fé. Ó Espírito Santo, a tua palavra não falha, a tua palavra não mente, a tua palavra dura para sempre. Espírito Santo de Deus, esteja presente, Senhor, neste momento, nesse penúltimo dia, Senhor, de estudo. Creio, Senhor, que os nossos irmãos serão edificados pela tua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Deus abençoe, Daisy Silva. Paz do Senhor, minha amiga. Deus abençoe. Feliz em tê-la conosco aqui, tá bom? Desde já, obrigado pela sua participação, tá bom? Glória a Deus. Hoje vamos ter sim, meu amigo, se Deus assim nos permitir, ocorrer tudo certo, estaremos tendo hoje a nossa aula também lá no Instagram, que é sobre a doutrina das últimas coisas, escatologia, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá para o nosso estudo. Você que tem a sua Bíblia aí, tá bom? Você que tem já o seu caderno preparado, a caneta aí já em mãos, tá bom? Eu quero aqui ler a introdução sobre a obra da teologia que estuda sobre o Espírito Santo, amém? Vamos lá, introdução do nosso estudo nessa tarde de hoje, amém? Quero muito a tua atenção aqui, tá bom? Para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Vamos lá. A disciplina teológica que estuda sobre o Espírito Santo é paracreteologia, termo extraído do vocábulo grego parakletos, e traduzido por advogado, termo esse utilizado por Jesus para se referir à vinda do Consolador. Anote aí, João capítulo 14, versículo de número 16. Que significa alguém chamado para o lado de outro, para o ajudar, como faz um advogado, que aparece ao lado de alguém para defendê-lo perante um tribunal. Esse termo foi o mesmo utilizado para referir-se a Cristo como advogado. Anote aí, meus irmãos, primeira carta do apóstolo João, primeira carta universal, capítulo de número 2, versículo de número 1. Já frisa aí, tá bom? Confirmando a expressão grega de João, capítulo 14, versículo 16. Já frisa aí também, para a glória do Senhor. Cujo termo utilizado para outro consolador é aulos, paracletos, que significa outro do mesmo tipo ou outro da mesma espécie, e não héteros, que significa outros, porém de espécie diferente. Noutras palavras,
o Espírito Santo continuaria fazendo exatamente o que Cristo faria se continuasse aqui na terra. Aliás, Cristo continua presente conosco todos os dias, por meio do Espírito Santo que nos foi enviado. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 28, versículo 20. Já frisa aí, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 19. O vocábulo Paracletos, utilizado por Jesus para se referir ao Espírito Santo, pode ser traduzido ainda como consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, companheiro, intercessor, ajudador, aliado e amigo. Frisa aí, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. Amém? A matéria teológica que estuda sobre o Espírito Santo é também conhecida como pneumatologia, que provém do vocábulo grego pneuma, que significa vento ou espírito. Prefiro, entretanto, o termo paracletologia. Vamos lá. A dispensação do Espírito Santo. Vivemos na dispensação do Espírito Santo. O dia de Pentecostes marcou para sempre a descida do Espírito Santo para habitar com a igreja. Então, o próprio Cristo enviou o teu Espírito, o Consolador, para estar com a igreja. Jesus foi, mas Jesus enviou o Espírito Santo, o Paracletos, o Espírito de Deus, para estar com a igreja. Vamos continuar nossa leitura. O Espírito Santo veio para morar dentro de cada crente. Então, nós somos o templo do Espírito. Então, o Espírito Santo ele veio para morar, habitar sobre nós. Por isso que Paulo diz que nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, somos o templo do Espírito Santo. Nós temos vida dentro de nós. Nós temos o Consolador habitando sobre nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando dentro de cada crente. É o próprio Deus morando em cada coração. O domínio que prevalece nessa dispensação é o domínio do Espírito Santo. Então nós temos que entender claramente nessa tarde de hoje. Quando nós somos controlados pela palavra, o Espírito de Deus, o Paracletos, ele nos domina. Então é muito bom você que tem aí a caneta e o caderno, já anote aí. O homem que não é guiado pelo Espírito Santo, ele anda em descontrole. Anote aí. O homem que não tem o Espírito Santo, ele anda em descontrole. Por quê? Porque o homem que é alimentado pela palavra, meus irmãos, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós temos a cada dia um compromisso com a palavra, o Espírito Santo, ele nos controla. Então, entenda, o homem que não lê palavra, o homem que não é guiado pelo Espírito Santo é uma pessoa descontrolada. Então, entenda, Jesus, ele controlou os seus discípulos, foi pela palavra. Então entenda, o homem que tem as palavras de Jesus, ele é controlado pelo Espírito Santo. Então entenda, o homem que diz ter o Espírito Santo, mas não tem palavra, ele é uma pessoa descontrolada. Vivemos hoje um tempo onde muitas pessoas andam em descontrole, instigando o Espírito Santo, forçando o Espírito Santo. Há muitos que estão forçando o avivamento, há muitos que estão forçando o poder, há muitos que estão forçando o Espírito Santo fazer, sendo que o Espírito Santo não
quer. Então entenda, a criatura, ela não domina o Espírito Santo. Anote isso. A criatura, ela não domina o Espírito Santo. Quem domina a criatura é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, a nossa forma de pensar é totalmente diferente. A nossa forma de agir, a nossa forma de falar, porque o homem que é dominado pelo Espírito Santo, ele vai ficar focado no reino, na palavra, nos ensinamentos de Jesus. Então, para o homem ser cheio do Espírito Santo, ele precisa estar focado nos ensinamentos de Jesus. Entenda, o homem que não gosta de Bíblia, ele não ama ter a presença do Espírito Santo, porque não adianta dizer que tem o Espírito, sendo que a palavra não habita sobre o homem. Então isso é incredulidade. O Espírito só habita no homem através da palavra. O Espírito só domina o homem através da palavra. Por isso que há muitos descontrolados, por isso que há muitos que não têm a palavra aplicada em sua vida. Quando a palavra está aplicada em nós, o Espírito Santo nos domina, o Espírito Santo nos encoraja, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo ele queima todo o pecado, a efusão do Espírito, ele limpa por dentro, meus irmãos. A limpeza que precisa ser feita para o homem receber a plenitude do Espírito Santo, ele precisa ser transformado por dentro, precisa ser lavado, precisa ser purificado. Então entenda, Jesus enviou o teu Espírito Santo para estar conosco, o divino consolador. Ele veio para habitar, morar e viver conosco. Jesus ele subiu para a glória, mas enviou o Paracletos, o Espírito Santo de Deus. O que Jesus na terra, o que Jesus ele realizou na terra, o Espírito Santo veio, continua salvando, continua renovando por intermédio do Espírito Santo. Sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, é Pai, Filho e Espírito Santo. Três em um, uma trindade. E sabemos, meus irmãos, que o próprio Jesus enviou o Espírito para consolar o seu povo. O Espírito é o comandante da igreja. Entenda bem, o Espírito Santo é que nos comanda. Todo o soldado, ele precisa de um comandante para lhe orientar. Assim é a igreja. O Espírito Santo, ele comanda a igreja. A pessoa que não é comandada pelo Espírito Santo é uma pessoa que estará sem orientação. E sabemos, irmãos, se um soldado for para dentro de uma guerra e não receber instrução e orientação, como que ele vai conseguir segurar uma arma? Como que ele vai saber as estratégias? Como que ele vai saber é minado se ele não tiver orientação do seu comandante? Assim, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele nos comanda, ele nos guia pelos caminhos da palavra. Quando ele vê que nós estamos caminhando em uma terra minada, ele já diz para nós: essa terra a qual você está é uma terra perigosa. Então ele dá o quê? Estratégias. O Espírito Santo dá estratégias para a igreja. Então entenda, a igreja é comandada pelo Espírito Santo. Observe, quando Jesus subiu para o céu, enviou o teu Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai comandar aqueles 120 crentes que estão reunidos no cenáculo, estão orando. Então o Espírito Santo ele ia comandar aqueles novos obreiros para o campo missionário. Porque entenda, ele vai para o campo se ele não tiver instrução. Por quê? O missionário, ele precisa saber que o campo missionário é um campo árduo, vai ter espinho, muitas vezes vai passar frio, passar necessidade. E se
o missionário não tiver guiado pelo Espírito Santo, orientado também pelo seu líder, ele não vai ter estratégias, ele vai querer recuar, ele vai querer voltar para trás. Então sabemos que o Espírito Santo, ele guia a igreja, então ele traz à igreja a consciência, a memória da igreja, a zelar pela palavra de Jesus. Então o Espírito Santo, ele ia o que? Revestir os novos obreiros para o campo missionário. Ele ia revestir os novos obreiros para a obra. O Espírito Santo, ele ia trazer à lembrança aquilo que eles aprenderam com Jesus. Então entenda, meus irmãos, a pessoa que não tem uma vida de estudo bíblico, que não é orientada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não faz uma pessoa lembrar daquilo que ela não estudou. Ele faz a pessoa lembrar daquilo que a pessoa praticou, daquilo que a pessoa estudou, não saindo do estudo bíblico. Há muitas pessoas que pregam aquilo que não está dentro da Bíblia. Então o que é isso? Está trazendo palavras para si que não estão nos princípios bíblicos. O Espírito Santo, ele não fala mentira. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é bíblico. Então a igreja que é comandada pelo Espírito Santo precisa ser uma igreja bíblica. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele converte o homem, ele quer trazer o homem à realidade, que o homem venha se aproximar de Cristo, que o homem venha ter uma nova vida em Cristo. Por quê? É necessário o homem nascer da água e do Espírito, porque se o homem não nascer da água e do Espírito, o homem não poderá ver o reino de Deus. Vamos lá. Cristo, sendo a cabeça da igreja, ele orienta a sua igreja através do Espírito Santo que habita conosco. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse em João capítulo 14, anote aí por favor, João capítulo 14, versículo 16 e 17. Jesus disse: "E eu pedirei ao Pai, que ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Portanto, o Espírito Santo é o guia da igreja nessa dispensação, até mesmo quando Cristo se dirige à sua igreja na terra. Ele o faz através do Espírito Santo, ao enviar cartas para as igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Na introdução de cada carta, é Jesus Cristo quem se identifica como remetente. Anote aí, meus irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, do versículo 1 ao versículo de número 18. Anote também Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 14. Porém, quem assina cada carta no final é o Espírito Santo. Anote aí, Apocalipse capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 29. Apocalipse capítulo 3, do versículo 6 ao versículo de número 22. Vamos lá. Precisamos entender que o Espírito Santo foi enviado por Deus para estar com a sua igreja. É o nosso guia. E ele estará conosco todos os momentos, todos os dias. Enquanto Jesus não volta, entende? Enquanto Jesus não volta, o Espírito Santo estará com a igreja, convertendo os ouvintes, batizando os novos crentes, expulsando os demônios, na cura de pessoas enfermas, na obediência dos crentes ao Senhor. Então entenda, enquanto Jesus não vem, o Espírito vai continuar convertendo. Anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2,
versículo 37 e 38. Anote aí, Atos capítulo 2, versículo 37 e versículo de número 38. No batismo com o Espírito Santo para os novos crentes. Frisa aí, Atos capítulo de número 10, versículo de número 44. Na expulsão de espíritos malignos. Anote aí, Atos capítulo 8, versículos 6 e 7. Anote também, Lucas capítulo 11, versículo de número 20. Na cura divina dos enfermos. Anote aí, Atos capítulo 3, versículo 6 ao versículo 8. Na obediência dos crentes ao Senhor. Anote aí também, meus irmãos, Romanos capítulo de número 16, versículo de número 19. Frisa aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o povo recebeu o Espírito Santo, aqueles 120 crentes. E foi algo maravilhoso, algo surpreendente. Foram renovados pelo poder de Deus. E vieram pessoas ao Pentecoste, que era uma festa. Vinham pessoas de várias regiões para que viesse a festa de Pentecoste. E foi no dia de Pentecoste que aconteceu o manifestar do Espírito Santo sobre a vida daqueles crentes que estavam esperando e aguardando a promessa. O interessante, meus irmãos, é que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra elas. Observe, Jesus havia dito essa palavra para Pedro, e essa palavra vai se cumprir em Atos capítulo de número 2. Observe, Pedro se levanta como igreja. E quando fala de pedra, quer falar de rocha, porque Jesus é a rocha. A igreja precisa estar ligada com a rocha inabalável que é Cristo. Então, quando Pedro se levantou para pregar o teu primeiro sermão, a Bíblia diz que Pedro vai pregar com autoridade, vai falar da morte de Cristo. Pedro vai pregar uma mensagem cristocêntrica. Então entenda, meus irmãos, Pedro era a voz, mas a mensagem era o Espírito Santo de Deus. Então entenda, o Espírito de Deus vai falar por intermédio de Pedro. E Pedro, quando prega, as pessoas vão sentir o remorso dentro delas que são pecadores e necessitavam de receber misericórdia. As pessoas, elas vão entender, vão chorar, elas vão se aquebrantar. O Espírito Santo está transformando a mente daquelas pessoas. O Espírito Santo está mudando o caráter daquelas pessoas através da pregação. Então entenda, o que vai mudar o homem não é o barulho. O que vai mudar o homem não é o grito. O que vai mudar o homem não é o som do pandeiro, não é o som da guitarra, não é o som da bateria. O que vai mudar o homem é a palavra de Jesus Cristo. Então entenda, para as almas ser convertidas, não precisava de barulho de pandeiro, não precisava de som de bateria, de som de guitarra. O que precisava era de palavra. Porque o som da pregação, aleluia, vai começar a tocar naqueles ouvintes, e eles vão se aquebrantar e vão reconhecer que eram pecadores. O interessante é que naquele sermão quase 3.000 almas se converteram ao cristianismo. Olha que coisa linda, meus irmãos. A obra do Espírito Santo é transformar pecadores. Nós fomos transformados por intermédio da graça. A obra do Espírito Santo é libertar, é tirar a venda dos olhos do homem. É que o homem ele venha a acordar, é que o homem venha a se despertar desse sono profundo. E ele venha a entender que o céu existe, o inferno também existe. E para o homem ter um encontro com Cristo, é preciso o homem andar
viver e compreender as coisas do Espírito de Deus. Observe, meus irmãos, que quando Cristo, ele deu as orientações, aleluia, para os anjos darem a mensagem para o apóstolo João, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, e ao anjo da igreja que está na igreja de Esmirna escreve. O Senhor conhecia as obras de cada um, mas quem ia dar o ponto final, a última assinatura de cada carta é do Espírito Santo. Então observe que o avivamento só ia acontecer naquelas igrejas se eles dessem ouvido à voz do Espírito Santo. Então entenda, aquela mensagem vai ser para o anjo da igreja orientar os fiéis, orientar os irmãos, porque o homem só terá vida se dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Então é muito bom nós entendermos, o homem só terá vida por intermédio do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito de Deus não há vida. Amém? Vamos lá. A obra do Espírito Santo na história bíblica. A obra do Espírito Santo pode ser vista e percebida através de toda a história bíblica. Em cada manifestação das obras de Deus registradas na Bíblia, percebemos a Trindade Santa trabalhando para o bem da criação. De acordo com alguns teólogos, o Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador de cada obra iniciada em todos os momentos da história, desde a criação dos céus e da terra, em Gênesis até o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Em Apocalipse, percebemos o trabalhar e o mover do Espírito Santo através dos líderes do povo, sacerdotes, juízes, libertadores e profetas da antiga aliança, como também através de Jesus e dos seus santos apóstolos no estabelecimento da nova aliança e na inauguração da igreja no dia de Pentecostes. A Bíblia já inicia mostrando o Espírito Santo trabalhando para dar forma à terra, dizendo: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Da criação até Cristo, o Espírito Santo atuava de forma esporádica, através dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo. Queridos, eu gostaria que vocês anotassem aí, Números, capítulo de número 11, versículo 24 ao versículo 29. Anotar também Juízes, capítulo 3, versículo 10. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Juízes, capítulo 11, versículo 29. Juízes, capítulo 13, versículo 25. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. 2 Crônicas também, capítulo 15, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Isaías, 61, versículo de número 1. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Se os irmãos puderem, já anotem, por favor. Estará dando mais claridade do ensino que estamos tratando. Do nascimento de Cristo até Pentecostes, o Espírito Santo atuou por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo o que Jesus fez foi por ocasião de seu ministério terreno. Foi orientado pela atuação do Espírito Santo. Anote aí, meus irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus 3, versículo 16 e 17. Anote também Lucas, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 14.
de Pentecoste até o arrebatamento, o Espírito Santo habita na igreja, a qual é o corpo de Cristo. Neste período, o Espírito Santo habita individualmente em cada crente. O corpo santuário onde Deus habita. A noite de Paulo 3, versículo 16 e 17. Capítulo 6 também, do versículo 19 e versículo de número 20. Vamos lá. Meus irmãos, nós iremos observar que o Espírito Santo de Deus, ele não só operou a partir de Mateus ao Apocalipse, não. O Espírito de Deus operou do livro do Gênesis ao livro de Malaquias, de Mateus, Apocalipse, são 27 livros. Se nós lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, se lermos 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, se nós lermos... A internet está dando uma paradinha aqui, meus irmãos, vamos continuar em nome de Jesus, tá bom? Se nós formos entender, o Espírito Santo, ele trabalha e ele atuou de várias maneiras. Ele atuou na vida de Abraão, ele atuou na vida de Moisés, ele atuou na vida de José, ele atuou na vida de Esther, ele atuou na vida de Ana, ele atuou na vida de Samuel, ele atuou na vida de Davi, ele atuou na vida de Elias, ele atuou na vida de Eliseu, ele atuou na vida de Neemias, ele atuou na vida de Jó, ele atuou na vida de Isaías, na vida de Jeremias, na vida de Ezequiel, na vida de Daniel, na vida de Oséias, na vida de Joel, na vida de Amós, na vida de Obadiah, na vida de Abacuque e assim por diante. Trabalhou de várias formas, de várias maneiras no passado, e continua trabalhando em nosso meio nos dias atuais. Observaremos que quando Josafá estava para enfrentar uma guerra, observaremos que Josafá ele vai temer, observaremos que ele vai reunir o povo para jejuar, para se consagrar. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Jaaziel na congregação, e tomou Jaaziel, e Jaaziel ele começou a profetizar. O Espírito de Deus tomou a boca de Jaaziel para o povo não temer, para o povo não se amedrontar, porque Deus ele ia estar naquela batalha. Então temos que entender que o Espírito de Deus, ele veio sobre o povo, veio de várias formas, trabalhou de várias formas, operou de várias formas. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é diferente. Ele trabalhou de várias formas, trabalhou no nascimento de Jesus, trabalhou no nascimento de João Batista, trabalhou no batismo de João, trabalhou no batismo de Jesus, trabalhou quando levou Jesus para o deserto. O Espírito trabalhou de várias formas, trabalhou na vida de Mateus para ele se converter, trabalhou na vida de Marcos, trabalhou na vida de Lucas, trabalhou na vida de João, trabalhou na vida de Barnabé, trabalhou na vida de Felipe, trabalhou na vida de Estevão, trabalhou na vida de Pedro, trabalhou na vida de Tiago, trabalhou na vida de Judas, trabalhou na vida do apóstolo João. Ele trabalhou de várias formas, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é eterno. E o mesmo Espírito, entenda bem, é muito bom anotar isso. O mesmo Espírito que trabalhou na antiga aliança e na nova aliança, ele também trabalhou no século XVIII, no século XIX, no século XX e no século XXI também. Ele opera de várias maneiras. O que precisa é um coração sincero
que ouve os ensinamentos de Jesus e aplica. Por quê? Porque se o homem não estiver fundamentado nos ensinamentos de Jesus, jamais o homem vai poder ter a presença do Espírito Santo. Para ter a presença do Espírito Santo é preciso ter mudança de mente. Amém? Vamos lá. Módulo 3. A obra do Espírito Santo na igreja primitiva. Amém? Temos aqui alguns minutos. Amém? É um estudo teológico rápido, mas edificante para a glória do Senhor. Vamos lá. A marcha triunfal da igreja na terra está no poder do Espírito Santo. Então entenda, nós marchamos por intermédio do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja triunfante, porque caminhava no poder do Espírito Santo. Basta ler os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e constatar essa verdade. Igreja que caminha no poder do Espírito Santo é uma igreja avivada. Então entenda, quem não caminha com o Espírito Santo é frio, é gelado. Então a igreja que tem a palavra, ela é avivada por intermédio do Espírito Santo. Então não confunda avivamento bíblico, porque o avivamento bíblico é genuíno com barulho. Barulho é passageiro, mas avivamento bíblico é transformação, é mudança, é necessidade de ter uma vida em Cristo. Vamos lá. A igreja, porém, que não tem o poder do Espírito Santo é uma igreja fria. Existe uma grande diferença entre a igreja avivada e a igreja fria. Por isso, Paulo já havia advertido a igreja de Tessalônica, dizendo: não apaguem o Espírito Santo. Por favor, você poderia anotar aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E eu quero trazer aqui uma revelação bíblica. Entenda, Paulo ele vai orientar a igreja de Tessalônica a eles não apagarem o Espírito Santo. Irmãos, muitos hoje andam apagados. Muitos hoje já não têm a chama do Espírito Santo. Muitos já apagaram a chama do Espírito. Muitos estão andando na carne, na imoralidade, no pecado, e não tem sobre eles acesos a presença do Espírito Santo. Então entenda, nós não podemos apagar o Espírito Santo, porque crente apagado não tem a luz de Cristo. Um crente que tem o Espírito Santo, ele anda aceso. Então precisamos entender, não apagueis o Espírito Santo. Vou dizer mais uma vez, não apagueis o Espírito Santo, porque nós somos ungidos pelo Espírito para testemunhar as obras de Jesus. Vamos continuar. Infelizmente, aquilo que Paulo temia aconteceu após o primeiro século de avivamento apostólico. A igreja já não tinha mais a chama do Espírito ardendo em seu coração. E começou o período das discussões teológicas, colocando em dúvida a divindade de Cristo, rebatidas pelos apologistas do segundo século. Em seguida, veio o período da patrística, onde a filosofia influenciou profundamente a teologia cristã. O conhecimento da letra apagou o brilho do Espírito, dando início à Igreja Romana, a seção do Pado e tantas outras coisas, mas que a doce voz do Espírito foi silenciada por quase 1000 anos entre o início do catolicismo romano, no século V, até o alvorecer da reforma protestante no século XV e XVI. Então observe, aquilo que Paulo havia dito aconteceu. O povo perdeu a chama do Espírito Santo. O povo perdeu
a doce presença do Espírito Santo. E há muitos que já perderam a doce presença do Espírito Santo. Há muitos que já não são guiados pelo Espírito Santo, mas são guiados pelos seus próprios pensamentos. Por quê, meus irmãos? Há muitos que já não têm os dons espirituais. Há muitos que já não têm os dons de Cristo. Há muitos que já perderam há muito tempo a presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender claramente, meus irmãos, que o homem que perde a presença do Espírito Santo, ele é vazio, ele se corrompe pelas coisas terrenas. Vamos lá, os atributos divinos, onipotência. O divino Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Salmo 104, verso 30. O Espírito Santo, ele tem poder sobre tudo. Então, ele que nos comanda, ele que guia os nossos passos. O Espírito Santo tem poder próprio. É dele que flui a vida, em suas dimensões e sentidos, bem como o poder de Deus. Anote aí, Salmo 104, verso 30. Efésios capítulo 3, versículo 16. Atos capítulo 1, versículo. Isso é uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder inerentes, como vemos em toda a Bíblia, máxima em o Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Na única referência no original em que aparece o termo traduzido por demonstra-se literalmente demonstração prática e imediata na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo. E isso ocorre pela poderosa ação persuasiva e convincente do Espírito, cujos efeitos transformadores foram visíveis e incontestáveis na vida dos ouvintes. De então, confirmando o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Anote aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Era nítido o contraste entre a ação poderosa do Espírito e os métodos secos e repetitivos dos mestres e filósofos gregos na época ser e conseguir admiradores e discípulos mediante a demonstração encenadas de retórica, dialética e argumentação filosófica. Isso é, sabedoria dos homens, verso 5. Que diferença faz o evangelho de poder do Senhor Jesus de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 16. Atributos divinos do Espírito Santo. Converte o homem. O evangelho depende de Deus e praticar. Os gregos o superavam em capacidade acadêmica e humana. Anotem aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Mas a sabedoria, a oratória e a argumentação filosófica deles era tão somente um espetáculo vazio que atingia apenas o sentido dos espectadores. No apóstolo Paulo, ao contrário, operava nesse sentido o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Então entenda, o poder do Espírito Santo operava de uma forma surpreendente na vida de Paulo. Enquanto aqueles homens estavam com as suas teorias mentirosas, o apóstolo Paulo pregava
pelo poder do Espírito Santo. Atributos do Espírito Santo: conversão, batismo, expulsão de espíritos malignos, cura, obediência. Observaremos que os atributos do Espírito Santo são eternos. E sabemos, meus irmãos, que um evangelho mentiroso que fosse pregado no verdadeiro evangelho, ele não filosofias erradas, filosofias mundanas, filosofias erradas, ele não aceitava. O coração de Paulo estava na palavra do Senhor. Eu quero ler aqui com os irmãos em Gálatas, capítulo de número 1. Já vou estar encerrando essa primeira aula, amanhã estaremos aqui com a segunda, o último dia. Gálatas, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. Porém, ainda ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vós pregamos, que seja anatema e amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, ele seja anatema, amaldiçoado. Então Paulo não aceitava outro evangelho. O evangelho que Paulo amava era o evangelho de Cristo, a qual ele recebeu por intermédio da revelação e do encontro com Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Paulo não vivia ele, mas Paulo vivia pelo Espírito Santo. Ele agora está vivendo para o reino, porque ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Paulo recebeu a plenitude gloriosa dos céus. Paulo recebeu a plenitude santa e ele foi o homem. O Espírito Santo, ele que nos convence. Meus irmãos, que precisamos entender neste momento: o Espírito Santo é que nos coloca de pé. O Espírito Santo é que nos traz a cada dia o conhecimento da verdade. Porque quanto mais nós aprendemos sobre Cristo, mais da verdade nós estamos se aproximando. Porque nada podemos contra a verdade, porque a verdade de Cristo é a única que salva e liberta. E precisamos entender que tudo aquilo que o Espírito de Deus faz, ele não faz para a sua glória, mas ele glorifica a Cristo. O Espírito Santo não se gloreia em si. Tudo ele faz por intermédio de Cristo. Ele é orientado e guiado por Cristo, assim como nós somos guiados e orientados por ele. Amém? Não percam a chama do Espírito Santo, mas continuem a cada dia acesos, fortificados, porque a obra de Cristo continua. Cristo não parou de trabalhar, a cruz não foi o fim, ele ressuscitou e está conosco intercedendo. Nós temos vida em Cristo, porque o Espírito de Deus é que gera vida sobre nós. A vida que nós temos é por intermédio do Espírito Santo. Que possamos a cada dia valorizar a maravilhosa presença de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, segundo dia de aula hoje foi uma bênção. Como eu disse para os meus irmãos, quero ser rápido, objetivo, amém? Como são 3 dias, amanhã é o último dia, então não quero ser enfadonho, porque sabemos que falar sobre a doutrina do Espírito Santo tem vários comentários, várias explicações, e o tempo não nos permite, porque o tempo é pouco. Mas eu creio que nesse pouco tempo que estamos aqui, estamos sendo orientados pelo Espírito Santo, porque sabemos que precisamos dele, necessitamos dele
para poder continuar. Porque o mundo já és do maligno, e sem o Espírito Santo nós não teremos vida e não teremos força. Amém? Desde já, eu quero agradecer aos irmãos que esteve participando conosco. Amém? E eu creio que amanhã, se assim Jesus nos permitir, estaremos aqui dando encerramento. Mas só que não vamos parar com os estudos, vamos continuar e com os textos de mensagem que sempre estamos colocando, porque nós não estamos preocupados, meus irmãos, com likes, com curtidas. Não, nós estamos a cada dia nos preocupando com o reino do Senhor, porque Jesus está voltando. E a nossa maior alegria é aprender para compartilhar com os meus irmãos. Amém? Nesse momento, Deus abençoe a todos. Amém? Eu estarei aqui nesse momento fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais esse momento de estudo e louvando a Deus por cada um dos nossos irmãos que esteve conosco. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento de estudo, ó Pai, que estamos dando encerramento. Abençoa o nosso irmão, Senhor, a nossa irmã, a cada líder, ó Pai, que esteve conosco, Pai, que vão estar visualizando, Senhor, essa mensagem. Abençoa de uma forma, Pai, especial, guiando, fortalecendo por intermédio, Pai, do Teu poder. Nós te agradecemos, ó Pai. Abençoa o nosso irmão, Senhor, os nossos irmãos que compartilharam essa mensagem. Ó Espírito Santo, que a cada dia a Tua chama, a Tua presença, possa arder, Senhor, em nossos corações. Pai, abençoa a cada um do Teu povo, dos Teus servos, ó Pai, trazendo a cada dia, Senhor, uma nova comunhão, que possamos a cada dia, Pai, nos aproximar da Tua presença. Senhor, precisamos de Ti, necessitamos, ó Pai, da Tua palavra para poder prosseguir, Senhor, que viemos, ó Pai, a cada dia ser obreiros aprovados, ó Pai, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Rosinel Maraújo, a paz do Senhor, minha irmã. Boa tarde, Deus abençoe. Nossa irmã Deise, Deus abençoe. Gediel Soares, amém. E a todos os irmãos que esteve conosco, tá bom? Desde já, Deus abençoe a todos. Amanhã às 3 horas estamos aqui, 3 e pouquinho já estamos dando início, tá bom? Deus abençoe mais uma vez. Espero que esse estudo edifique a sua vida, a sua casa, tá bom? Vai estar aqui salvo para que depois vocês possam assistir novamente, tá bom? Desde já, nos deu uma forma surpreendente e sobrenatural em Cristo Jesus. Deus abençoe, até amanhã, para a glória do Senhor.